Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Palavra EBD. Eu quero cumprimentar você, aluno, você, aluna, você, irmão, você, minha irmã, que está participando do nosso canal. Eu espero que você esteja muito bem e eu espero que você esteja preparado para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta aula é uma aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. E o título da aula desta semana que nós estamos estudando é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Você acredita que tem pessoas que não crê que o pecado é real, que o pecado é fruto da nossa mente, do nosso intelecto, que o pecado é apenas uma questão moral e não tem nada a ver com o espiritual? Nós vamos mostrar para você, através da palavra de Deus, desta lição, que essas pessoas estão totalmente erradas. Olha só, a revista é a revista do primeiro trimestre de 2025, Classe Adultos, e o tema, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista desta lição, desta revista, é o pastor Ezequias Soares. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, convido a você a se inscrever, ativar as notificações para você receber os nossos conteúdos. Vamos para a leitura do texto áureo, que é a base da lição. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Então, toda a humanidade pecou, ou seja, toda a humanidade herdou o pecado de Adão, por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Mas calma lá, nem tudo está perdido. Nós vamos ver isso ao longo desta lição. Por isso, fique conosco até o final. A verdade prática nos diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então, todos nós nascemos em pecado. Se alguém falou para você que isso é mentira, que você não nasce em pecado, está errado. Nós herdamos o pecado através do erro cometido por Adão. Então, toda a humanidade, conforme a palavra de Deus, está destituída. Então, todos nós nascemos em pecado. A leitura bíblica em classe, que é a nossa base geral, né, da lição, encontra-se em Gênesis capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1, verso de número 6, verso de número 7. E também Romanos capítulo 5, verso 12 a 14. Objetivos da lição da classe dos adultos. Primeiro objetivo: explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O segundo objetivo: mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Vamos agora fazer a leitura da introdução da revista. Se você tiver uma revista, nos acompanhe fazendo a leitura ou acompanhe a nossa leitura, que diz assim: o ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Então entenda bem, o pecado entrou na humanidade, não quer dizer que o primeiro pecado aconteceu com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, descrito em Gênesis capítulo 3. Não, o pecado já havia sido cometido antes, mas ele ainda não havia entrado na humanidade. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos então que o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. E a presente lição pretende, então, mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. A palavra-chave da nossa lição é pecado. O que significa, então, pecado? A palavra pecado, traduzida principalmente como amartia, do grego original, este termo tem um significado profundo referindo-se à falha ou erro, especialmente em relação a um padrão moral ou divino. Mas olha só, a etimologia de amartia deriva do verbo grego amartano, que significa errar ou falhar. No contexto teológico, amartia implica em uma transgressão que resulta em consequências espirituais. Então, o pecado, a falha, o erro, ele implica não somente em uma transgressão que resulta em uma consequência
moral, ou seja, um erro moral. Não, mas ele vai além. Ele também ele abrange uma consequência, ou seja, um erro que abrange a área espiritual da pessoa. Não somente a área moral da pessoa, mas também a área espiritual, sendo vista como uma barreira entre o ser humano e Deus. Por que essa barreira? Porque Deus é santo. E se nós estamos em pecado, então existe uma ruptura, uma distância de Deus por causa disso. Porque Deus é santo. Então ele não pode se contaminar com o pecado. Partimos agora para o segundo ponto da nossa lição, que diz a heresia que nega o advento do pecado. Então nós vamos ver aqui a principal doutrina herética que nega o advento do pecado. O primeiro assunto diz pelagianismo. Então esta doutrina herética, ela nega o advento do pecado. A definição do pelagianismo. O pelagianismo é uma heresia antiga sobre a pecaminosidade humana, originada de Pelágio, ou por Pelágio, um monge britânico que viveu entre os anos 360 a 420 depois de Cristo e se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo, né, Pelágio foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. A letra A diz o seguinte: conteúdo doutrinário do pelagianismo. Então nós vamos ver quais as negações que essa doutrina apresenta em relação ao pecado. Olha só, o primeiro é: o ser humano não nasce em pecado. Para eles, o ser humano não nasce em pecado. Nós vimos, né, em Romanos capítulo 5, verso 12, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas eles falam que não, que o ser humano não nasce em pecado. Nós vemos também em Salmo capítulo 51, verso 5, esta confirmação. Em iniquidade fui formado. O salmista dizendo que em iniquidade ele foi formado, ou seja, na sua própria concepção, essa concepção foi em pecado, mas não por causa do ato sexual, mas por causa do pecado estar entranhado no ser humano. Também a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Então, ele diz que a transgressão de Adão, ela não é hereditária, ela apenas atingiu Adão e a Eva. Não existe pecado original. Então, eles negam também essa questão do pecado original, descrito em Gênesis capítulo 3. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Né? Aqui é mais uma negação em relação ao que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. Olha só, houve então um concílio em Éfeso, né, o concílio de Éfeso, em 431, que houve então a condenação dessa doutrina. Então eles foram condenados, essa doutrina foi condenada porque nós vemos aí na própria palavra de Deus confirmando que isso é um absurdo, né? Olha só a resposta bíblica. A transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade, ou seja, para toda a humanidade, ela é evidenciada pela morte, conforme Romanos capítulo 5. E a corrupção do gênero humano, ela é revelada nas escrituras e confirmada na própria experiência humana, conforme Salmo capítulo 51. O segundo assunto nos diz o seguinte: a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, principalmente aqui na visão do Alcorão, eles não aceitam a morte de Jesus em favor dos pecadores. Olha só, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus, argumentando que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, rejeitando assim então o seu sacrifício. Mas nós vemos que lá em Gênesis capítulo 3, Deus havia então dado a sentença de redenção, ou seja, apresentando o plano da salvação já para a humanidade. E Jesus então teria que cumprir este plano da salvação. Por que Jesus teria que cumprir? Porque para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, somente um Deus poderia intervir nessa ruptura. Somente o Deus. Só através de Deus. Mas um homem teria que se sacrificar para que esta aliança voltasse a ser estabelecida entre o homem e Deus. Então, Jesus, o nosso Deus, se encarnou no Verbo vivo e se sacrificou pelos pecadores. A percepção da cruz de Cristo para os islâmicos, para os judaizantes. Olha só, a cruz de Cristo ela é um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas. Exatamente, para o mundo, o sacrifício de Jesus é um escândalo. É um escândalo o sacrifício de Jesus. É inconcebível isso para o ser humano. Olha só, os adeptos do islamismo e judaísmo, para eles é inaceitável que um Deus poderoso tenha se encarnado para se sacrificar. Eles veem o sacrifício de Jesus como um ato de fraqueza. Acreditam que um verdadeiro rei não poderia se render por causa de pessoas tão baixas, tão inferiores.
Um Deus, ele não se rebaixa. No pensamento deles, um Deus não poderia se rebaixar ao nível do ser humano e se sacrificar por esse ser humano. Porque é Deus, porque ele está acima, ele é poderoso. Se você está até este momento do vídeo, é porque este vídeo, este conteúdo está sendo importante para você. E eu quero pedir mais uma vez que você venha se inscrever em nosso canal. Quando você se inscreve no canal, automaticamente você está fazendo parte da nossa classe preparatória e também fazendo parte da nossa corrente de oração. Então nos ajude, ajude a fazer essa obra crescer, ajude a fazer esse canal a crescer. Faça parte da nossa classe, faça parte do nosso canal. Clique no botão inscrever-se do canal, também dê o like no gostei. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, nós vamos ler o seu comentário e vamos te responder. Então vamos lá, terceiro ponto. O título desse terceiro ponto diz: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então é muito importante nós ficarmos atentos a isso, porque realmente é um perigo. Se nós não estivermos alicerçados, nós corremos o risco de ser conivente com estas heresias que negam a doutrina do pecado. Olha só o primeiro assunto, o que ele nos diz: pensamentos pelagianistas em nossos dias. De que forma? Vamos ver aqui as religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden, ou seja, negam o advento do pecado. Olha só, nós trouxemos algumas religiões para que você possa então compreender e identificar cada uma delas. Olha só, o primeiro é o hinduísmo. O hinduísmo, ele acredita, né, no ciclo contínuo de morte e renascimento, determinado pelo karma, acumulado em vidas passadas. Ou seja, você sempre estará em um novo renascimento. Então você morre e renasce novamente, evoluindo, eliminando então essa tese do pecado. Se você foi uma pessoa ruim, que transgrediu as leis do Senhor, foi uma pessoa má moralmente, espiritualmente, não tem problema. Você vai morrer e renascer e está tudo certo. O budismo, ele ensina a reencarnação e o ciclo de karma, com o objetivo de alcançar o nirvana, ou seja, alcançar a perfeição, que é um estado de libertação do ciclo de renascimento. Mesma coisa, você pode ter sido a pior pessoa do mundo, pecado aí de todas as formas, só que aí você vai reencarnar, e aí à medida que você for melhorando, lembra aquela palavra que eu falei, intensidade? Se enquadra justamente aí. Você pode, através de uma intensidade, melhorando ou piorando. Se você piorar, você vai para o próximo ciclo e assim por diante. Enquanto você não alcançar o nirvana, você não vai parar nessa reencarnação. Isso aí é uma heresia, meu irmão. Ele nega totalmente o advento do pecado. O jainismo vê a reencarnação como um processo de purificação da alma através de múltiplos nascimentos, buscando a libertação através da prática de não violência, meditação e autocontrole. O sikhismo acredita em um ciclo de renascimento, buscando a união com Deus e a libertação através da devoção e prática espiritual. O espiritismo, sim, o espiritismo também acredita na reencarnação. É uma doutrina central deles. Né? Eles falam assim, ó, onde a alma passa por múltiplas encarnações para evoluir espiritualmente. Se você já teve a oportunidade de entrar em um centro espírita, a primeira coisa que eles vão falar para você, eu não estou aqui atacando, mas é algo que eu vivi, então estou testemunhando aqui. A primeira coisa que eles vão falar para você é que você precisa evoluir, o seu espírito precisa evoluir. Isso daí já é uma doutrina relacionada com a reencarnação, que é a doutrina central dele. Então, olha, o espiritismo, ele acredita também na reencarnação, onde a alma passa por múltiplas encarnações para evoluir espiritualmente, aprendendo lições e resgatando débitos de pecados passados. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai se tornando uma pessoa melhor, deixando para trás os erros do passado e aprendendo com o futuro. Também as crenças indígenas e religiões africanas incluem, né, também crenças na reencarnação para evoluir através dos diversos ciclos, aprendendo com os erros passados. E o mais interessante é que essas crenças indígenas, eu acredito que você já tenha visto em algum filme, em algum desenho a respeito disso. São crenças, ou seja, que apresentam uma heresia relacionado à negação do advento do pecado, mostrando que você precisa evoluir e não aceitar a Jesus, mas na verdade você precisa evoluir o seu espírito para que os erros do passado sejam extintos, extinguidos. Mas isso, irmão, não é verdade. Nós cremos
na palavra de Deus. Ainda continuando, né, no primeiro assunto, nós temos aqui ainda outras crenças que também negam o advento do pecado. Olha só, a ciência cristã, ela nega a existência do pecado, considerando uma ilusão da mente material. Então, é uma ilusão da sua mente você acreditar no pecado. Né? O pecado não existe, existe apenas um erro de trajeto. Né? Então eles ensinam que o homem é espiritual e perfeito, criado à imagem de Deus. Então, se nós somos criaturas perfeitas, criadas à imagem de Deus, olha só, eles usam a própria palavra de Deus contra a doutrina de Deus, falando que se nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ter pecado. Nós não podemos ter essa ruptura com o pecado. Olha só, o mormonismo, ele também nega o advento do pecado. Ou seja, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Eles acreditam que a transgressão de Adão, ela não passou, não foi transmitida para a raça humana. Cada pessoa é responsável apenas pelos seus próprios erros. Eles acreditam que o pecado é uma transgressão das leis de Deus e todos estão sujeitos ao pecado e à redenção através do progresso contínuo. Então, seria uma espécie de evolução espiritual. Identificações e evangelização. O que nós precisamos compreender? Olha só, é importante conhecer bem as próprias crenças, ou seja, nós precisamos conhecer bem aquilo que nós cremos, naquilo que nós cremos, na nossa fé, naquilo que nós tomamos como regra para a nossa vida. Nós precisamos conhecer muito bem, porque estas denominações heréticas, elas conhecem muito bem a doutrina que elas pregam. Então nós, como conhecedores da verdade, precisamos conhecer muito bem a nossa crença e o ponto de vista do outro também, para saber conversar, não para atacar, nem muito menos para entrar em debate, mas para identificar teologias antibíblicas. Então nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus, da nossa crença, não para entrar em debates, em discussões, nada disso, mas que nós possamos identificar quando uma teologia, uma doutrina, ela é antibíblica. Olha só, devemos apresentar o evangelho que conduz à salvação. Ou seja, a salvação é a verdade e a verdade liberta, sem atacar de forma nenhuma, mas defendendo com a verdade e com o auxílio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. É somente o Espírito Santo. Nós não temos esse poder, mas nós temos que identificar, nós temos que aprender e saber muito bem da nossa crença para que o Espírito Santo venha nos usar e aí então a pessoa ouvindo da verdade, o Espírito da verdade vai mostrar para ela o que ela está fazendo de errado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, o segundo assunto do terceiro ponto diz assim: o perigo. Qual é o perigo, então, dessas heresias na atualidade? Qual é o perigo? O primeiro perigo é o desconhecimento das crenças. Então, se você não conhece muito bem a sua própria crença, a sua regra de fé e conduta, você corre um risco muito grande de ser enganado. Olha só, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e práticas da sua própria denominação, podem ser facilmente atraídas por ensinos diferentes que aparecem como corretos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós vemos muitas igrejas, denominações, que usam o Espírito Santo de forma errada, achando que o Espírito Santo é um ser para promover fantasias, promover alucinações, fazer com que as pessoas pulem, com que as pessoas gritem, com que as pessoas se joguem no chão, né? Como se fosse uma força ativa apenas. Isso daí mostra claramente que essas pessoas, essas denominações, não conhecem de fato a palavra de Deus. Porque se elas conhecessem a sua crença de verdade, conhecessem a palavra de Deus, elas iriam compreender que o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo não é para dançar. Não tem algumas igrejas aí que tem a dança espiritual? Meu irmão, você acha que o Espírito Santo está condicionado a uma dança? Dança espiritual e muitas outras coisas. De forma nenhuma. Isso mostra claramente que a pessoa não tem conhecimento da sua crença. Ela não tem conhecimento. O perigo de você ser enganado é justamente isso. Você não conhecer a sua crença. Você não conhecer a sua fé. Olha só, outro ponto. O analfabetismo bíblico. É um problema deste século que leva ao erro doutrinário. Muitas igrejas que têm se levantado e alcançado muitas pessoas justamente porque elas erram porque não conhecem,
e fazem com que outras pessoas também caiam no mesmo erro, porque essas outras pessoas também não procuram conhecer a verdade que liberta, que traz o verdadeiro conhecimento da crença da palavra de Deus. Olha só, o exame e discernimento. A Bíblia ensina a examinar tudo e reter o bem. Nós precisamos examinar, precisamos identificar, olha só, e provar se o Espírito é de Deus. Ou seja, então, se o Espírito é de Deus, existe o Espírito que não é de Deus, que é o espírito de engano, espírito de mentira, espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de confusão, espírito de divisão, espírito de murmuração. Então nós precisamos estar alicerçados, conhecendo de verdade a nossa crença, para que nós não sejamos enganados por esses espíritos. Mas através do espírito da verdade, nós possamos combater estes enganos. Vamos agora para a nossa conclusão. Irmãos, é só uma pincelada que nós estamos dando aqui nesta lição. Ainda tem muita coisa, mas se nós formos aí delongar o vídeo vai ficar muito extenso e esse não é o nosso propósito, ok? A conclusão diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança, aleluia, desde a queda de Adão. No Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça que Jesus nos proporcionou, nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O primeiro ponto, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O segundo ponto, a heresia que nega o advento do pecado, pelagianismo. E o terceiro ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Se você não conhece bem a sua crença, você corre um grande perigo de ser enganado. Mas que esta aula possa abrir a sua mente, de trazendo uma revelação espiritual, para que você possa, a partir de então, provar se é de Deus ou se não é de Deus. Se é uma teologia verdadeira ou se é uma teologia antibíblica. Que Deus te abençoe, eu espero você na próxima aula. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.